E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos descobrir por que o Muro de Berlim foi construído e qual era o seu objetivo. O Muro de Berlim foi uma divisão histórica e determinante no século XX, além de se tornar também um dos principais símbolos da Guerra Fria. Erguido pela União Soviética em 1961, o muro cercou toda a Berlim Ocidental e ficou de pé até o ano de 1989. Mas para entender melhor esse assunto, devemos voltar no tempo, tomar conhecimento de algumas coisas e compreender o seguinte. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do nazismo e fascismo, o mundo passou a contar com apenas duas grandes ideologias políticas: o socialismo, que era representado pela União Soviética, e o capitalismo, representado pelos Estados Unidos. Essas duas ideologias políticas, o socialismo e o capitalismo, eram de total oposição, ou seja, não eram a mesma coisa e um lutava pelo fim do outro. Quando o nazismo e o fascismo caíram, os Estados Unidos e a União Soviética tiveram, então, um caminho livre para disputarem entre si o controle político, militar e econômico de todo o mundo. E foi assim que surgiu a Guerra Fria. Bom, e agora que nós já entendemos todo esse contexto, vamos então falar sobre a divisão da Alemanha e a construção do Muro de Berlim. Com a queda do nazismo em 1945, a Alemanha ficou ocupada por alguns dos países que a invadiram e derrotaram na Segunda Guerra Mundial. Sem forças armadas e uma política própria, a Alemanha continuou ocupada e acabou sendo adotada politicamente pelos seus ocupadores após a criação da Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam foi um tratado criado para resolver o futuro da Alemanha e já marcava e simbolizava também o início da Guerra Fria, porque através deste tratado, os Estados Unidos e a União Soviética já davam início em suas disputas pelo poder mundial. Com a conclusão dessa conferência, foi determinada então a divisão geográfica e política da Alemanha e Berlim. Os lados ocidentais ficaram divididos entre França, Reino Unido e Estados Unidos, e os lados orientais ficaram sob domínio da União Soviética. Sendo assim, os resultados foram a criação da República Federal da Alemanha e Berlim Ocidental no lado capitalista e República Democrática Alemã e Berlim Oriental no lado socialista. Em 1962, quase 20 anos depois de toda essa divisão que eu acabei de explicar, os governos e autoridades soviéticas deram início à construção do Muro de Berlim, que cercava toda a Berlim Ocidental, impedindo que pessoas entrassem ou saíssem de lá. Mas afinal, por que a União Soviética ordenou a construção do Muro de Berlim? O que motivou a União Soviética a construir esse muro foi o grande número de pessoas que estavam migrando para o lado capitalista. No lado socialista da Alemanha e Berlim, os habitantes reclamavam e manifestavam contra o governo, exigindo mais liberdade e direitos individuais, liberdade de expressão e principalmente uma política mais aberta e mais democrática. Por conta de todos esses pontos negativos da Alemanha e Berlim socialista, muitas pessoas migraram para a Alemanha e Berlim capitalista. Com o tempo, toda essa migração resultou a perda de mais de 3 milhões de habitantes para o lado socialista, e a partir disso, os governantes e autoridades da União Soviética tomaram a atitude de construir um muro cercando toda a Berlim Ocidental, além de reforçar também as fronteiras que davam acesso para a Alemanha Ocidental. Aus Washington schreit es Sanktionen. Hört ihr es nicht? Embargo, Bestrafungsaktionen. Hört ihr es nicht? Das alles im Namen der Menschlichkeit. Sie sind für Profit zu allem bereit. Es rüstet die schwärzeste Reaktion gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, fester die Waffen, heute ist das heilige Pflicht.